gravar. E eu vou pedir, Pri, para você iniciar o nosso pastorino em oração, por favor. Pastorino hoje nos diz o seguinte: ajude a todos, como desejaria de ser ajudado. Se tem empregados, saiba compreender suas dificuldades, tanto quanto você deseja que eles compreendam as suas. Coloque-se no lugar deles e trate-os como você gostaria de ser tratado se ocupasse a posição deles. Seu empregado é um irmão seu, que está iniciando a sua carreira. Ajude-o o mais que puder e não se arrependerá. Então, a palavra de hoje é ajudar, né? Ajudar a todos indistintamente. Então, assim, vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Deus por esta oportunidade benfazeja, agradecer ao nosso Mestre Jesus, guia espiritual do planeta, a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, e aos benfeitores espirituais que são responsáveis por este trabalho. Com o coração, com muita gratidão, pedimos também, Senhor, porque somos eternos pedintes. Pedimos a tua proteção, que essas luzes benfazejas que são derramadas sobre nós durante o estudo possa se espargir e chegar em toda a vizinhança, acolhendo aqueles corações mais necessitados e mais embrutecidos, Senhor. Vamos pedir também que os médicos espirituais fluidifiquem as nossas águas, colocando o lenitivo necessário para o nosso corpo físico, espiritual e mental. E assim, Mestre, pedimos a tua permissão para iniciarmos mais um estudo abençoado da semana. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, pode começar? Ai, Cris. Ai, amor. Amor, desculpa ficar cobrando a oração. Não tem problema, não. Tá bom? Às vezes eu esqueço. Desculpa. Não, é porque eu mando para uma porção de gente. Você não sabe o sucesso que a oração e os devocionais fazem. Aí fica todo mundo esperando. Que bom, né? A gente tem que partilhar esses momentos de oração. E está sendo muito compartilhado. E quanto mais eu estou compartilhando, mais tem gente aparecendo. Aí eu fico toda sem graça quando o pessoal está começando a me cobrar. Pode ir, não tem problema, não. Aí eu vou cobrar você, tá, amor? Tem problema. Desculpa, tá bom? Não, Mas não precisa pedir desculpa, não. Desculpa, então... tá, Cris? Desculpa. Então, no evangelho de hoje, né, é Mateus 24, do 45 ao 51, que diz o seguinte: quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o seu senhor constituiu sobre a sua casa, para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o seu senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo, que o porá sobre todos os seus bens. Mas se aquele mau servo disser no seu coração: o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservadores, e comer e beber com os ébrios, virá o Senhor, aquele servo, num dia em que o não espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Aí na mensagem na minha pesquisa de hoje, eu peguei do livro de Caibar Schutel, que fala sobre as parábolas de Jesus. E aí o título dele é Parábola dos Servos Bons e Maus. Aí ele diz o seguinte: que este ensino se constitui em verdadeiro mandamento para o servo vigilante. Deixa transparecer bem claramente aos olhos de todos quais são os servos bons e quais os servos maus que operam na seara divina. Não são os que vivem da religião, comendo e bebendo, que se salientam como obreiros do bem e da verdade. Não são os que repudiam, condenam e excomungam seus semelhantes, que o Senhor escolheu para seus verdadeiros servos, mas sim os que são fiéis à sua palavra e prudentes no cumprimento dos seus deveres. Quem só trabalha pelo numerário não pode interpretar o pensamento íntimo do mestre. Não pode, por isso, ser sábio, prudente e fiel.
O bom servo só faz os desejos e a vontade de seu senhor. O mau servo faz o que lhe apraz. Aquele trabalha para cumprir seus deveres. Este, por vil interesse e para satisfazer desejos bastardos. Acresce ainda a circunstância de que os servos bons trabalham sempre, trabalham sem cessar, pois sabem que o trabalhador da última hora não é o que chega por último, mas sim o que trabalha até a última hora. E não regateia esforços para que todos os bens que lhe foram concedidos sejam postos em ação, estejam em movimento para vencerem juros. O que nos foi confiado não foi para ser enterrado ou guardado, como aconteceu ao talento entregue ao mal operado. Porém, sim, para ser por nós aproveitado e aproveitado pelos nossos semelhantes. Por isso, cada um responsável pelo que lhe é dado. A quem muito é dado, muito se lhe pedirá. A quem pouco é dado, pouco se lhe pedirá. Todas as parábolas de Jesus são exortações, convites, conselhos, mandamentos para observância dos seus ensinos, mas exclusivamente dos seus ensinos, desembaraçados dos enxertos humanos e dos preceitos e mandamentos das igrejas de pedra. O dia do Senhor é sempre hoje, e a sua palavra está sempre guiando e ensinando aos que a ele se chegam, com boa vontade para aprenderem suas inestimáveis lições. O que disser, pois, meu Senhor tarda a vir, não é um homem espírito, mas sim um ser animal que ainda não pode ultrapassar as barreiras que separam o instinto da inteligência, a vida do corpo, da vida da alma, o reino dos mundos do reino de Deus. Finalmente, os servos bons distinguem-se dos servos maus, como se distinguem as laranjas, pela sua doçura. Então, aqui o que Caibar Schutel vem explicando, né, de acordo com a parábola, é que a gente tem que ser prudente, né, nas nossas atitudes, temos que fazer a vontade do nosso Senhor e não a nossa, porque o bom servo faz o desejo, né, e a vontade do seu Senhor e não a sua, e está sempre preocupado com o próximo. Lembrando que, ele lembra, né, que o trabalhador da última hora não é o que chega por último, mas o que trabalha até a última hora. Então, devemos lembrar também da questão do talento, né, porque ele acaba falando aqui que os nossos talentos foram nos dados, né, foram nos ofertados, ou como seja, para a gente poder usar em nosso prol e em prol dos nossos semelhantes. Quanto mais for dado, mais se vai pedir. E todas as parábolas de Jesus são ensinos, são conselhos para a gente observar o que ele fazia, né? Porque ele exemplificava, ele não ficava só falando, ele exemplificava. E, além disso, a gente tem que lembrar sempre que o dia de hoje é o melhor dia para eu poder aproveitar, né? Ontem já passou, amanhã é um outro dia. Então, eu tenho que trabalhar na seara de Jesus, né? Trabalhar com o Senhor no dia de hoje, porque o que eu tenho disponível para poder fazer a minha melhoria e de todos os que estão ao meu redor. E que a gente lembre, né, que ele vem fechando aqui dizendo que os maus servos se distinguem igual às laranjas, pela sua doçura, né, mas a doçura real e não a doçura fictícia, vamos dizer assim. Então, que possamos trabalhar a cada instante para a nossa melhoria, tá bom? Uma coisa que eu venho admirando cada vez mais, que está acontecendo sempre, é a sincronicidade entre o que você cai no pastorino, no Minuto de Sabedoria, e com o nosso estudo. Porque hoje, saiu no Minuto de Sabedoria, a coisa também de respeitar o próximo. E a gente vai ver aqui na parábola que o mau servo é alguém que também usa esses seus talentos ou o dom que foi dado, desrespeitando o próximo só em proveito próprio. E outra questão de sincronicidade também, que ontem eu estava voltando do trabalho comentando com um professor amigo meu sobre aquela questão daquele certo milionário que comprou uma rede social por 44 bilhões de dólares. E eu estava comentando com ele, gente, o que se podia fazer com 44 bilhões de dólares no mundo onde tem países que passam fome,
ou mesmo, até mesmo no país em que ele vive, quando ainda tem populações carentes, você gastar 44 bilhões de dólares para comprar uma rede social é desbaratar, é mal usar isso que foi recebido, mas a gente vai cair naquela história. Quando você acredita que a vida é uma só, que o que você tem, você conquistou só pelo seu esforço, que não existe Deus, aí você toma esse tipo de atitude. Mas quando você já tem esse conhecimento de que nada é nosso, tudo é empréstimo, que a gente vai dar conta de tudo, não só o que a gente tem, mas também, quando eu digo tem, não é só coisa material, mas, por exemplo, principalmente da nossa inteligência também, o que a gente está fazendo com ela, quando a gente tem essa consciência que a gente vai ter que dar conta de tudo, aí as nossas escolhas têm de ser diferentes. Não podem ser escolhas pueris como essa de jogar fora, quer dizer, a meu ver, jogar fora, torrar, botar fogo em 44 bilhões de dólares, que podiam até resolver o problema da vacina da África se bobeasse. Bom, mas só que vou ler o Pastorino para depois a gente comentar melhor, porque o Pastorino vai colocar bem essa coisa da diferença entre os servos. O servo, que é aquele que é o bom servo, e é o mau servo, ele vai chamar atenção para a necessidade da vigilância permanente. Mas vamos lá. A criatura deve permanecer espiritualmente desperta ou vigilante, embora até mesmo estando o corpo físico adormecido. Mas o espírito não. Esse deve manter-se acordado em oração, mesmo nas horas de repouso corporal. Aqui eu já vou fazer uma paradinha para lembrar de muitos ensinamentos que a gente tem na doutrina espírita, que quando a pessoa, às vezes, é um falso, digamos, moralista, a pessoa, quando ela não interiorizou ainda o conhecimento moral, muitas vezes ela tem uma vida material, quando ela está acordada, mas quando ela dorme, ela vai se unir a antros espirituais. Aí vem aquela coisa dos pesadelos, sempre dos sonhos eróticos, muito sensuais, etc. e tal. Porque aqui ele está dizendo, não basta vigilância enquanto você está disperso no corpo físico, mas essa vigilância é também espiritual, mesmo quando seu corpo físico está adormecido. Todos devem estar preparados e despertos para receber o Senhor, no caso, o Espírito, quando esse se libertar da escravidão às influências materiais, às sensações, ao intelectualismo horizontal. Se as criaturas estiverem acordadas e perceberem a chegada do seu Senhor, serão constituídas sobre todos os seus bens, isto é, conseguirão domínio total da natureza e de todas as coisas criadas, com poderes absolutos, inclusive materialização e desmaterialização da matéria. Aqui eu vou fazer um outro adendo, porque a gente também sabe, pela doutrina espírita, o quanto se demorou para se permitir que se descobrisse a questão nuclear. E a gente sabe que a questão nuclear foi simplesmente a Marie Curie acordou e foi lá olhar os experimentos que ela está fazendo um tempão e, de repente, ela teve aquele insight que a gente não sabe que não foi insight, né? Foi permitido, naquele momento, o homem ter esse conhecimento. E tem um outro conhecimento que está começando a aparecer aí, o Japão já faz uso como transporte, que é a energia eletromagnética, que a gente também ouve falar nas leituras espíritas, que o homem ainda não consegue dominar totalmente essa energia eletromagnética, porque no desenvolvimento moral que a gente se encontra, a gente poderia até destruir o planeta, porque até acho que foi dado para a gente um voto de confiança com a energia nuclear, e olha a gente de novo à beira de uma ameaça de uma guerra nuclear sobre a cabeça. Então, essa coisa até do saber o que fazer, aqui está dizendo, quando a gente tiver já o domínio, a gente tiver mais influência nenhuma na materialidade sobre nós, quando nós formos espíritos desenvolvidos, aí sim a gente poderá ter domínio sobre todas essas leis da natureza física. Mas, por enquanto, né, a gente tem que estar sempre sendo vigiado de perto, porque a gente ainda não faz o uso melhor do pouco conhecimento que a gente tem, como a situação da energia nuclear. Se a criatura, porém,
não foi vigilante, descuidando-se do espírito, e passar a perseguição dos companheiros de jornada, considerando apenas a parte material da vida, procurando vencer pela força, pelo poder ou pela astúcia, tiranizando seus semelhantes, o Senhor o cortará ao meio e porá a sua parte com os hipócritas. Aqui também a interpretação precisa ser cuidadosa. O Logos de Deus é enérgico e mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetrando até a divisa da alma e do espírito, das conexões e da medula, e discriminador de pensamentos e das razões do coração. Eu fiquei meditando sobre essa parte aqui, porque não é muito clara, mas aí agora eu vou dar a minha opinião sobre também o que isso aqui seria. Então, quando você tem os dons, mas você usa contra, porque aqui está dizendo que o patrão saiu e deixou o servo tomando conta de toda a casa, inclusive dos outros servos, e ele fazendo mau uso, ele acaba perseguindo, espancando e tudo mais os outros servos. No meu pouco conhecimento, mas assim, tentando interpretar isso aqui, é o seguinte: Deus dá a missão do homem inteligente na Terra. Qual é a missão do homem inteligente da Terra? É ele usar a sua inteligência para orientar os irmãos que não tenham tanta inteligência quanto ele já desenvolveu. Mas aí cai nessa coisa: se é um mau servo que usa a sua inteligência ao contrário, ao invés de ajudar o próximo, tirar vantagem ou mesmo prejudicar os seus semelhantes, aí eu acho que quando fala aqui que Deus o cortará ao meio, não é uma coisa material, mas aí eu penso aqui nas provações que muitos irmãos nossos voltam com problema de restrição mental, de não conseguirem se manifestar a sua inteligência plenamente por uma restrição do seu cérebro, que nasce com alguns problemas de restrição, e aí ele perde o uso dessa inteligência plena que ele teria. Mas aí eu acho que isso aí é o tal do cortar ao meio que está se referindo aqui. E não é uma punição, mas é aquilo que a gente falou. A gente colhe tudo aquilo que a gente semeia. Então, se a gente usou a nossa inteligência para o mal, é claro que a gente vai acabar sendo privado dessa inteligência para poder colher o fruto amargo desse mau uso. Mas aí, continuando. Bem compreendido, o trecho assinala os diversos níveis conscienciais do ser humano, pois cita o Logos de Deus. A força divina que penetra e invade até as distinções que possam ser feitas entre alma ou personagem e o espírito ou individualidade, entre as conexões, aí fala aqui conexões do sistema nervoso periférico e das sensações e medula, sistema nervoso central das emoções, e acrescenta que, inclusive, é discriminador entre os pensamentos raciocinados horizontais do intelecto personativo e as razões ou ideias mentais que provêm do coração do eu profundo. Volto aqui nessa parte aqui que parece também um pouco complexa, mas a minha interpretação é essa, que é que esse Logos de Deus, aí a gente vai falar esse Deus que não é uma coisa externa a nós, também está interno, é nosso, né? Nossa chama centelha divina. Ela percebe, ela tem uma autonomia, ela percebe se esse nosso pensamento intelectual ele é horizontal, quer dizer, quando a gente fala em horizontal, ele está se referindo à minha inteligência, ela só vai perdi a palavra, ela só vai ser voltada à vida material, aos meus interesses pessoais. Então, isso para mim é um interpretismo horizontal, que só vê o mundo material. Ao contrário, esse aqui, que diz que é aquele que as ideias mentais que provém do coração e do eu profundo, aí a gente vai para essas ideias do intelectualismo, que pesquisa o conhecimento transcendental, que usa a sua inteligência, por exemplo, em estudos de ciência, do que for, mas pensando no bem coletivo e não apenas no seu próprio desenvolvimento. E essa diferença entre o que é só para mim estar no mundo material ou o que é para mim, mas para o bem para o próximo, e também busca alcançar ou desenvolver a minha espiritualidade e ajudar o próximo. Então, há essa distinção, a nossa centelha divina faz essa distinção entre o que a gente está fazendo
com esse talento que é a nossa intelectualidade também. Ora, se intervém o afastamento da individualidade, verifica-se exatamente um corte pelo meio, uma dicotomia do ser. É a personagem humana, sem a presença física do espírito, continuará vegetando, ou seja, terá sua parte com os hipócritas. Poderíamos traduzir muito melhor se rigorosamente nos ativéssemos a letra original. Passará a funcionar como atores, como aqueles que representam ser criaturas humanas, mas não são. Constituem simples simulacros destinados ao fogo que consumirá a palha depois que dela saiu a espiga. Depois que dela saiu a espiga. Aqui eu vou parar também para falar uma outra coisa sobre essa coisa da sincronicidade. Essa coisa quando o corpo físico parece que tem essa separação do seu espírito. Quando eu falo separação, né, que está dizendo separação, não é porque a pessoa não tem mais espírito, mas tipo assim, ela não dá bola, ela não quer saber da vida espiritual, é como se ela desprezasse toda a vida espiritual e houvesse essa separação. Aí eu estava vendo uma notícia ontem à noite no jornal que um chefe Yanomami, ele está fazendo a denúncia de que garimpeiros estupraram e mataram uma índia Yanomami de 12 anos. Aquilo me chocou e depois eu fiquei perguntando, meu Deus, senhor, que tipo de criaturas são essas? E até eu falei em voz alta que só ia dizer, e eu estou falando criaturas, pai, porque não dá para chamar de ser humano esses seres que destroem a natureza, que só buscam, que garimpeiro, muitos deles só buscam enriquecer e tudo mais, e ainda está com uma criança. Então, cadê? Aí eu até perguntei isso, cadê a humanidade desses seres? Aí a gente pode colocar nessa parte aqui, seres humanos que, na realidade, são como só simulacros de seres humanos. Por quê? Porque eles abdicaram do seu espírito. Porque o que faz de nós, seres humanos, não é o nosso corpo físico. O que faz de nós, seres humanos, não é nem a nossa inteligência, mas o que faz de nós, seres humanos, é esse nosso espírito eterno, é a nossa centelha divina. Deixa eu encontrar aqui. Nesse ambiente, haverá lamentações e dores atrozes, porque, de qualquer forma, o intelecto sentirá o desfalecimento total da personalidade, que perdeu preciosa oportunidade de evoluir como espírito, e que, por isso, veio por ele abandonada a fim de construir outra personagem mais responsável, que melhor responda a seus anelos, correspondendo à sua ânsia evolutiva. Eis que novas lições surgem no mesmo texto antigo do Evangelho, abrindo horizontes inesperados para todos, que passamos a ver imensas riquezas guardadas durante séculos nos cofres da letra, para que, a seu tempo, fossem abertos e desvendados os segredos da lição ali encerrada. Bendito seja o Pai, que a todos ilumina. Ou seja, essa luz, essa iluminação, está não só no Evangelho, mas a gente sempre fala isso aqui, no texto da maioria das religiões. Está ali essa iluminação, porque a mensagem é sempre a mesma. No fundo, a mensagem é amor, e mesmo com outras palavras, é o tal da fora caridade não é salvação, que o fora da caridade não é salvação não quer dizer nada além de ama teu próximo. Ou seja, eu acho que o que está posto aqui é isso, manter-se vigilante para usar da melhor maneira os talentos que a gente recebe de Deus, não são os talentos físicos, materiais, aquilo que a gente tem materialmente como dinheiro, etc. e tal, mas principalmente os nossos talentos de intelecto, da nossa inteligência, que tem que ser usados, sim, para o nosso desenvolvimento espiritual, e não existe nosso desenvolvimento se a gente estiver voltado só para a gente mesmo. A gente não evolui sozinho, a gente só começa a evoluir quando a gente começa a atender o próximo, a servir o próximo. A gente tem que acho que vai mudar a humanidade o dia que todo ser humano tiver essa consciência. Não existe ego. Quando eu faço a coisa só para o meu ego, o meu eu profundo diminui. O que existe do eu profundo é o que se expande de amor ao próximo, é o servir.
Cresce aquele que se faz servo e não aquele que quer dominar sobre os outros. O que você acha? O que vocês acham? Alguém fala, por favor, que eu estou até constrangida aqui. Vai, Pri, que está todo mundo com Não vou vergonha. falar, não? Estava ali com o jatinho. Lá no quartinho. Quando, Cristina, já que elas não se pronunciaram, eu vou falar. Quando você foi falando aí da questão do pastorino, né, eu anotei essa questão da nossa vigilância permanente, lembrando que Jesus dizia sempre para a gente vigiar e orar, né, para não cairmos em tentação. Quando você fala da questão dos seres humanos pouco desenvolvidos, quando a gente pensa no planeta Terra, está todo mundo junto e misturado, então tem lá um padre Júlio Lancelotti que faz o bem assim com um desprendimento ímpar, e tem também aqui no planeta esses seres, né, que não têm ainda o desenvolvimento o desenvolvimento moral, então comportam-se ainda com um lado animalesco, vamos dizer assim. E quando você fala na questão da iluminação, né, a nossa iluminação só pode ser feita através do amor. E aí eu lembrei dos 2 verbos necessários para a nossa evolução, amar e servir, que foi o que Jesus nos ensinou, né? Então, a gente tem que batalhar pelo nosso dia, né? Tentarmos ser, no dia de hoje, o servidor fiel a Deus, tentando fazer o que Jesus nos ensinou, né? Acho que isso fecha o estudo, né? O nosso estudo. Vou deixar aí as meninas falarem também, para não falar demais. Eu queria dar um adendo antes da Cátia se pronunciar, porque agora você falou uma coisa perfeita. O servidor fiel a Deus, mas a gente tem que lembrar que Deus está dentro de cada um dos nossos irmãos. Então, quando eu sirvo o meu irmão, eu estou servindo a Deus. Kátia, por favor, pode falar. Não, eu acho que vocês explicaram muito bem, né? A parábola, né? Eu acho que não há mais nada o que acrescentar. Eu acho que realmente tudo se resume em amar e servir, né? E manter a vigilância. Uma coisa que é muito importante, manter a vigilância sobre os nossos sentimentos, né? Porque nós estamos vivendo em um mundo onde prepondera, né, a maldade, né? A maldade ela está preponderante em tudo, desde a política, né? Até assim no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, né? As pessoas, né? Então eu acho que ela está às vezes ela é maior do que o bem. Eu pelo menos às vezes eu vejo isso, né? E está tão difícil a gente ver uma pessoa, né, que realmente tem aquela vontade de ajudar, de servir, porque, Cris, a gente tem, às vezes, até medo, né, de socorrer uma pessoa na rua e daquilo ser um golpe, né? Então, às vezes, a nossa vontade de servir, a gente pensa 2 vezes, poxa, será que eu vou passar por um golpe? Que nem estava dando um golpe, um senhorzinho aqui na rua, que ele fingia estar passando mal, que era para você levar ele na casa dele, entendeu? E aí você levava, você era assaltada. Então, quer dizer, até onde você vai poder ter sempre essa oportunidade de servir, né, sem medo, né, da maldade humana, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que servir e vigiar os nossos sentimentos, ver até onde a gente pode ir de coração aberto, né? Sem sermos afetados pela maldade. Né? Eu acho Então, que é por aí. Kátia,
esclarecendo uma coisa, essa percepção do mal, infelizmente, eu acho que eu já falei isso aqui várias vezes, vou voltar a falar. O Brasil, enquanto coração do mundo, pátria do Evangelho, não é um privilégio, quer dizer que nós somos um CTI moral. E nós aqui no Rio de Janeiro, então, parecemos que somos o centro desse CTI moral. Até em outras cidades próximas, por exemplo, eu trabalho em Maricá, a realidade é bem diferente, mas a gente aqui vive numa espécie já de umbral materializado, onde acontece muita maldade, realmente, como você fala, muito igual, muito tudo. Mas, outra coisa, Kátia, por exemplo, a Priscila está num país em que as pessoas nem lixo não jogam no chão. Ela liga o noticiário e não tem esse bando de notícias de crime que a gente tem aqui, porque já é um outro nível de civilização humana. Mas outra coisa também imprescindível nisso, Kátia, é o seguinte: golpe tem, a maldade aqui, principalmente aqui no Rio de Janeiro, tem bastante, mas a gente tem que lembrar que cada ser humano ele é como um radiotransmissor e receptor, e o medo não é uma boa companhia. Porque se a gente, aqui no Rio de Janeiro, se ligar nesse tipo de coisa e ficar com medo, a gente nem sai de casa. A gente tem que ter aquela confiança claro, nós temos obrigação de sermos prudentes, de zelarmos por nós mesmos, mas confiar, sim, que não vai cair um fio de cabelo da nossa cabeça sem que Deus permita. Confiar na proteção divina, porque senão a gente paralisa. E a gente não pode paralisar. E se a gente nasceu e continua aqui nesse centro, nesse CTI moral do planeta, há um motivo para isso, há uma necessidade nossa. Senão a gente estava lá na Europa com a Pri essa hora, curtindo uma sociedade mais tranquila. Tudo de bom! Se a gente está aqui, entendeu? Então é porque, infelizmente, ainda é a nossa sociedade, é o que a gente merece, mas a gente tem que saber aprender a lidar com isso, sem se deixar contaminar, claro, nem pela maldade, mas principalmente pelo medo. Porque o medo não é um bom conselheiro, e o medo é paralisante. E a gente tem que continuar a nossa caminhada. Bom, gente, já deu aviso, a gente está com menos de 10 minutos, eu vou pedir para a Pri encerrar logo, que depois a gente pode até comentar, mas para ter certeza de que foi encerrado com a nossa oração. Por favor, Pri. Então, vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Deus por essa oportunidade divina, agradecer pelas bênçãos que chegaram até nós, que chegaram nas nossas águas, nas nossas residências, Senhor, e que essas bênçãos possam ser espalhadas, chegando naqueles irmãos que estão nos hospitais, nos orfanatos, nos asilos, aqueles irmãos em situação de rua, Senhor, aqueles que vivem em locais insalubres, em locais altamente violentos. Senhor, tenha compaixão de cada um que aqui esteja no planeta Terra. Nós precisamos de Ti, Senhor, como o ar que nós respiramos. O Senhor nos protege o tempo inteiro, eu sei disso, e nós só podemos Te agradecer por tudo que é bom e até mesmo por algo que nós achemos que seja ruim para nós, pois se o Senhor, que é um Deus de infinito amor e bondade, não vai fazer nenhum mal para nós, nós que ainda não temos a percepção de entender o que o Senhor nos reserva. Muito obrigada por esta oportunidade benfazeja, Senhor, que possamos estar conectados contigo a cada instante da nossa vida, sendo um servo bom e um servo fiel da Tua seara, Senhor, que possamos dar exemplos benfazejos em Teu nome. E assim, pedimos a Tua permissão para finalizarmos este estudo abençoado do dia de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, Cris, só para finalizar, eu vou, como eu falei com a Cris inicialmente, faz parte da minha vida agora, todos os dias, rezar e escutar o devocional. Então, eu rezo, escuto o meu devocional, vou para a rua, me entrego nas mãos de Deus e posso servir sem medo. Então, é por aí. Então, tá certo. Agora aprendi. Então, eu vou sem medo. Vou que vou. É confiança em Deus. Eu vou com a missão de servir. Então, tá certo.
Confiança em Deus. Ele cuida da gente. Eu até digo às vezes, porque também a gente acha que a gente está bem só quando a gente está com saúde, mas às vezes até aquilo que a gente acha que é ruim, como, por exemplo, uma doença, um incidente, alguma coisa, ali sempre vai ter bênção ou lição. Tudo que acontece, a não ser que a gente comece a agir feito doido, entendeu? Essas coisas, se você é imprudente, dá um tiroteio, você aí é outra coisa. Aí eu não estou cuidando de mim, mas se eu cuidar de mim, e mesmo assim acontecer alguma coisa, é porque aquilo era necessário, para a gente dar uma parada, de repente, para refletir sobre algo. Se a gente tem essa confiança de que Deus está cuidando, que só vai acontecer o que tiver que acontecer, aí a gente vai na parte que é o mais importante. Bom, gente, eu separei agora João, tá? João 1, do 15 ao 18, que é o testemunho de João Batista. Eu acho até que a gente já fez o estudo, mas se caiu, a gente faz de novo, sem problema nenhum. Né? Senão que a gente não aprendeu direito. Não, que ainda tem que refletir alguma coisa. Você estava falando aqui, mesmo eu estou numa cidade pequena, mesmo assim ainda tem lixo, muito lixo na rua, muita máscara, muito copo de McDonald's, de garrafinha de bebida, assim, umas garrafinhas de vidro. Ainda tem bastante, não é igual o Rio de Janeiro, mas tem. Porque o ser humano é ser humano, não adianta. Mas, Pri, a criminalidade não se compara. Ah, né? Não, a criminalidade não. É bem menor. É bem tranquilo. Ainda não está perfeito, né? Ainda tem esses detalhezinhos, mas se a gente parar para pensar, é um mal menor. É um mal, porque é um mal para a coletividade, que aquele lixo pode entupir, causar alagamento e tudo mais. Mas é tipo assim, se a gente for ter um julgamento, seria um crime que a gente chama de culposo. O cara vai causar um alagamento, mas ele não está com intenção de verdade, ele não tem consciência de que ele vai causar um alagamento. Não é um crime doloso que eu estou fazendo, porque aqui a gente vive, infelizmente, isso. Mas é claro, ainda é ser humano, até porque se não tiver defeito, estava nem no planeta mais, né, Pedro? Tem que merecer no planeta, alguma coisa tem que ter. Porque está lá no planeta ditoso, aí sim, a gente já chega, não, agora não tem mais defeito, eu sou cidadão modelo, ser humano modelo. Enquanto a gente ainda tem essas pequenas arestas para serem paradas, ou grandes arestas, né? Depende. Grandes arestas, não tem nada pequeno, não. Tem que atritar bastante para poder resolver aqui, lapidar. Eu falei uma vez, você pega duas pedras com arestas, atrita uma na outra, ou seja, a convivência, né? Os atritos da convivência, uma vai aplanando a outra. Mas também para lembrar para a Kátia uma coisa. Kátia, como tem gente boa. O problema é que isso não aparece na mídia, mas como mesmo aparece na mídia um padre Júlio Lancelotti, como aparecia o Chico Xavier, etc. Mas como tem gente boa, assim, que não aparece. Como outro dia eu peguei um táxi, porque eu estava sem internet, não, estava sem bateria, aí eu tive que pegar um táxi, que é difícil fazer isso. Mas eu comecei a conversar com o motorista, e acabei descobrindo que ele junto à igreja dele, distribuía roupas usadas para morador de rua. A gente até fez um jogo, porque eu tinha algumas coisas também, refúgio também do centro, para doar, ele veio aqui, eu já estou até juntando de novo. Quer dizer, é um cara que ele tem um trabalho dele, mas ele tem um trabalho social junto à igreja dele. E a gente sabe que a maioria das igrejas, a maioria das associações religiosas, tem um trabalho caritativo de alguma espécie, ou distribui comida, ou distribui roupa, ou tem estudo evangelho, mas sempre tem alguma coisa. Ou seja, são pessoas que ninguém contabiliza para dizer, olha, gente, existem 10 mil cariocas fazendo trabalho. Não, isso não é contabilizado, que infelizmente não dá ibope. Infelizmente, para a mídia, ela é movida por ibope, ela não quer promover pensamentos bons nos seus telespectadores, ela quer mídia, e infelizmente ela quer ibope, infelizmente o que dá ibope é isso, matou, morreu a criança, que não sei o que, babá, e isso prova, como diria algumas pessoas, o quanto a nossa sociedade aqui ainda está bem doente, porque a gente ainda
gosta de ver isso. O que aconteceu? Onde foi que matou, que não sei o que lá. A gente ainda quer saber isso. Enquanto a gente ainda quiser saber isso, na minha opinião, tem certas coisas que não deveria nem passar na TV, que é para não dar ideia para aquela pessoa que já está com pensamento ruim ali, mas que, de repente, você está precisando... Foi. Tá, não.